Bem, meu fraterno, boa tarde a todas as pessoas presentes. Nós vamos, na tarde de hoje, dar continuidade às atividades do PET de História da Fafidam, e hoje, mais especialmente com a atividade A Invisibilidade do Indivíduo na Sociedade Contemporânea, e nós temos a alegria de ter conosco, nesse evento de hoje, a professora Lidiana de Souza Soares, professora do Instituto Federal do Ceará, do campus de Iguatu, tá? Formada pela Universidade Estadual do Ceará em Serviço Social, com mestrado, e ela vai abordar para nós, hoje, a temática questão social na contemporaneidade, entre individualização e a coletivização dos problemas sociais. Quero dizer para vocês que é uma satisfação, uma alegria muito grande ter a Eli conosco, porque já conheço de algum tempo, embora não tivéssemos muito contato, né? Eu era tutor do PET de História na minha primeira passagem na tutoria, e ela era bolsista do PET de Serviço Social, daquelas mais aguerridas, não é? Sempre participando das reuniões do CLAA, não é? Levantando as bandeiras aí do PET, enfim. Não é? E aquele rosto, de alguma maneira, não é? Ficou na minha lembrança, na minha memória, e tempos depois, noutro espaço que não o acadêmico, em um grupo, em uma reunião, nos encontramos sem que, de pronto, houvesse, não é, a recíproca identificação, né? E só mais, não é, uma conversa mais amistosa que nós chegamos à conclusão que já nos conhecíamos, e exatamente do PET. Portanto, a Eli, como carinhosamente a chamo, é uma ex-bolsista do PET, de Serviço Social, não é? Uma assistente social, e professora hoje, não é? Do Instituto Federal do Ceará. Então, quando a convidei, ela, com muita gentileza, aceitou de pronto, não é? O nosso convite, não obstante as suas atividades, não só acadêmicas, mas domésticas. É mãe de uma criança linda, né? Mas está aqui conosco para partilhar desse momento e que a gente possa fazer desse encontro não só um encontro de reflexões acadêmicas, né, de reflexões políticas, sociais, né, mas, sobretudo, um encontro em que a gente possa vislumbrar, não é, possibilidades de tornarmos a cada um de nós pessoas mais ajustadas do ponto de vista ético, moral, para que assim possamos estar presente em qualquer ambiente social, não é, procurando encurtar essa fronteira que separa as pessoas, não é? E que a gente possa ser sempre esse elo de ligação através da ética, através do princípio de que todos nós, de alguma maneira, estamos irmanados na sociedade, neste país, neste planeta e no cosmos, por que não dizer? Eli, querida, com você, seja bem-vinda, sinta-se fraternalmente abraçada. Alivena, obrigada. Primeiro, eu queria dizer que esse pessoal do PET tem a sorte, viu, de ter esse tutor. Tutor maravilhoso. Pois é, como a Olivenor já falou, né, a gente se conheceu aí
se via, né, Olivenor, eu como estudante e Olivenor como professor, como tutor, e eu era essa mesmo, gente, né? Essa sou eu, era bem aparecida, bem da luta, bem das trincheiras aí na frente, né? Quando eu era bolsista do PET. E aí a gente acabou se encontrando em um outro espaço, e vale, você era do PET, né? E aí a gente acabou se aproximando mais. E aí a Olivenor me fez esse convite que Ave Maria, tudo que é para o PET, ainda hoje, que a tutora do PET Serviço Social, que inclusive é minha orientadora ainda hoje no doutorado, ela, qualquer coisa do PET que me chama, Ave Maria, eu vou na hora, porque é um programa que marcou minha trajetória acadêmica, né, e muito dos espaços que eu ocupo hoje eu devo demais a essa minha participação no programa, né. E aí, gente, Olivenor já me apresentou, né? Eu vou estar aqui projetando os slides. O som tá bom para vocês, gente? Tá, né, Olivenor? Certo. Tá ótimo. Vou estar aqui compartilhando alguns slides que eu coloquei, assim, eles não trazem tantas informações teóricas, tá? Eu trouxe mesmo só para a gente estar norteando nossa conversa, né? E se algum momento vocês se perderem no que eu estiver falando, é só dar uma olhadinha no slide que vai estar guiando aí o nosso pensamento, né? E aí o Olivenor me falou do tema central, né, do tema geral aí, desses encontros que vocês estão tendo, das discussões aí que vocês vêm fazendo, e ele me pediu para que eu trouxesse, sim, essa perspectiva que a gente tem dentro do serviço social, né, baseado no tema que vocês estão discutindo, como é que o serviço social, diante disso, como é que ele pode pensar esse tema, né? E aí eu propus esse tema para o Olivenor, né, a questão social na contemporaneidade, entre individualização e a coletivização dos problemas sociais. E aí, de início, eu queria falar do próprio serviço social, né? Assim, não sei a experiência que vocês têm com a profissão, com o próprio curso em si, né? Não sei se vocês conhecem alguém que faz serviço social, o que é assistente social, mas enquanto pessoa que vai, né, falar para vocês, eu preciso me colocar, né? Preciso me posicionar, vamos dizer assim, né? Então, assim, a minha profissão é uma profissão que é inserida na divisão sociotécnica do trabalho, né? E ela, a partir de um projeto ético-político, ela intervém nas expressões da questão social, né? Então, assim, por partes, né? Quando a gente traz essa dimensão de que é uma profissão inserida na divisão sociotécnica do trabalho, a gente traz a dimensão de que é uma profissão como qualquer outra que está, né, dentro dessa divisão que a gente tem no modo de produção capitalista, né, é uma profissão como qualquer outra, e que, por ser uma profissão como qualquer outra, ela também sofre todas as precarizações, todas as interferências que essa sociedade do capital, né, que essa sociedade do trabalho, ela coloca para o trabalhador, certo? Né, e todos os limites, inclusive, né? E aí, quando eu trago, só um instante. E aí, quando eu trago aí essa dimensão do projeto ético-político, eu trago também um posicionamento, né? Tanto meu, né, enquanto professora do curso, como assistente social, e o próprio, como eu posso falar, o próprio posicionamento da profissão, né? A gente é uma profissão que atua aí nessas expressões da questão social, que é o que a gente vai conversar hoje, a partir desse projeto ético-político, né? Portanto, assim, toda a categoria profissional, né? Todo o coletivo, quando a gente fala do serviço social, a gente tem uma unidade, né? A gente tem uma direção, né? Que exatamente é essa direção do projeto ético-político, certo? Lembrando que quando uma profissão, né, ela tem uma direção política, ela tem uma direção ética a ser seguida, essa direção a gente sabe que ela não é única, né?
ela é uma direção que passa por tensionamentos, que passa por lutas, né? Passa por um processo aí de conquistar espaço, né? Tentar, de fato, ser homogêneo, né? Tentar, de fato, ser algo que vá ser seguido, né? Então, a gente parte aí de todo esse pressuposto. E esse projeto ético-político, gente, tá muito barulho para vocês, que os meninos estão brincando lá embaixo. E aí, não sei se tá muito barulhento. Se tiver, vocês me dizem, tá não, né? Tá certo. Porque eles estão brincando lá embaixo, aí se tiver muito barulho, eu fecho aqui. E aí, essa dimensão do projeto ético-político, né, da gente. Esse projeto, ele traz a direção das nossas ações profissionais, né, como eu estava falando. E uma coisa também importante para a gente ir se situando, assim, dentro da minha fala, é que a nossa base teórica, né, a nossa base da profissão, a base do nosso projeto ético-político, da nossa direção política, é o materialismo histórico-dialético, né? Então, assim, a gente tem uma concepção materialista dos problemas, a gente entende a historicidade desses problemas e a gente entende a contradição que permeia todos esses problemas da realidade, né? Então, assim, quando o assistente social, ele faz uma análise da realidade, ele perpassa por todas essas questões, por todas essas categorias que são necessárias a uma análise materialista, histórica e dialética da realidade, né? Então, assim, a minha fala, portanto, ela parte daí, né? O meu lugar de fala nesse momento aqui, nesse espaço, parte desse projeto ético-político, parte dessa profissão e parte, portanto, dessa base teórica, tá certo? Que aí eu acho acho não, tenho certeza, na verdade, né, que vocês têm o conhecimento dela, né, a partir de Marx e tudo mais, né? E aí, além disso, né, esse projeto, enquanto conteúdo mesmo, né, eu falei da base teórica dele, falei, vamos dizer assim, do objetivo dele, que é dar essa direção para as nossas ações profissionais, e aí o compromisso, né, dele, o conteúdo dele, na verdade, versa sobre o quê, né? Fala sobre o compromisso com a construção de uma nova sociabilidade, né? Ou seja, essa sociabilidade do capital não é uma sociabilidade que nos satisfaz e não é uma sociabilidade da qual gostaríamos de viver para sempre. Portanto, entendemos que todas as nossas ações, enquanto profissão, são ações que vislumbram e que devem sempre apontar numa direção da construção de uma nova sociabilidade, certo? Ou seja, as nossas análises, né, e aí é o que a gente também vai estar conversando, né? As nossas análises da nossa realidade, elas vão numa via de tentar superar essa sociabilidade do capital, né? De tentar superar, de fato, essa sociabilidade na qual a gente vive hoje, certo? E aí, portanto, eu já trago aí o conceito de questão social, né? Eu trouxe algumas questões aí, na verdade, para a gente ir pensando esse conceito de questão social. E por que pensar o conceito de questão social, né? A categoria questão social, né, é uma categoria teórica que, para o serviço social, é a categoria central, né? Ela é a categoria central do nosso entendimento enquanto profissão, né? É sobre a questão social que o assistente social, ele intervém, e, portanto, é uma questão teórica que deve ser estudada pela gente, né? Pela gente do serviço social. Então, assim, toda a formação profissional do serviço social, né? Inclusive, depois que a gente se forma, né? Os estudos, eles continuam tendo, de algum modo, a centralidade no entendimento dessa questão social, certo? E aí, essa questão social, a gente tem, historicamente falando dela, né? É uma categoria que é utilizada inicialmente pelos conservadores, né? Lá no momento da Revolução Burguesa e tal, né? Ela é utilizada pelos conservadores. Só que
essa expressão questão social, ela é um termo que vai ser cada vez mais requisitado pela classe trabalhadora. Em que momento, né? No momento em que o movimento operário, ele começa a se organizar, né? No momento em que o movimento operário, ele começa a entender que ele faz parte de um coletivo mais amplo, né? Que é exatamente o momento em que a classe burguesa, ela já conseguiu se estabelecer enquanto classe hegemônica, né? A gente está falando lá do início da Idade Moderna, né? Que ela conseguiu se estabelecer enquanto classe hegemônica, que ela já está aí com seu projeto de sociedade sendo materializado, né? E aí, alguns anos depois, né, quando a gente tem o início, né, das organizações, né, vamos dizer assim, do movimento operário, né, das lutas do movimento operário, a gente tem que essa expressão, questão social, ela passa a vir para a classe trabalhadora, ela passa a ser apropriada pela classe trabalhadora, né? Então, hoje em dia, né, a expressão questão social, ela é uma categoria que é utilizada, né, pela gente da esquerda, né, vamos dizer assim, né, pela gente que está aí do lado da classe trabalhadora, tá certo? Então, quando a gente se refere de uma maneira ampla, né, ao que a gente chama aí de problemas sociais, a gente se refere a esse termo, questão social, né? Então, a gente utiliza aí esse termo questão social. E como eu estava falando, né? É o termo que, para o serviço social, é um termo central, né? Tanto na nossa atuação profissional, quanto na nossa formação profissional, certo? Aí eu coloquei, né, num primeiro momento, que a questão social, ela na verdade, são expressões, né, do processo de formação e desenvolvimento da classe operária e de seu ingresso no cenário político da sociedade. Então, o que é essa questão social, né? Eu falei aí como é que o termo, né, vamos dizer assim, de maneira científica, ele fez esse rápido percurso histórico dele aí, né, até chegar a gente aqui do serviço social, e aí entender que é, portanto, o que é que eu chamo de questão social, né, o que é que teoricamente eu defino aí como questão social. E aí, teoricamente, eu defino questão social como essas expressões, né? Esse conjunto dessas expressões que de alguma forma, colocam para a gente esse desenvolvimento do processo de formação, né? E da classe operária, né? Em que sentido? No sentido de que, onde é que eu localizo o surgimento da classe operária, né? Em que tipo de sociedade é que eu estou falando, né? Então, eu estou falando a partir de uma determinação histórica, né? Eu estou falando a partir de uma localização histórica, né? E aí, assim, eu estou falando para futuros historiadores, né? Então, assim, se eu utilizar algum termo referente à história errada, gente, vocês me perdoem, eu não sou historiadora, viu? Por favor, me relevem e me ajudem também, tá? Que eu tô aqui também para aprender. Então, pode botar aí no chat, professora, não é isso aí, não, é isso aqui, tá? Pode me colocar aqui no chat que eu tô olhando. Me escrever aqui no chat, né? Que eu tô olhando. Então, a questão social, ela é esse conjunto dessas expressões, né? Que de algum modo colocam essa classe operária no cenário. De que modo? No modo que Marx fala, que eu não sei também se vocês já ouviram falar ou não, né? Mas no que Marx vai chamar da passagem de classe em si e classe para si, né? Então, quando a gente tem essa organização do movimento operário, que os problemas sociais, né, que essa classe vive, deixa de ser problemas individuais para ser um problema de um coletivo, a gente tem, nesse momento aí, a expressão, né, o início dessa expressividade da questão social. E aí, entendam assim, então é aí que nasce a questão social. Não, é aí que nasce a publicização da questão social, entende? Porque a questão social, ela é própria do capitalismo, né? Que até que botei lá embaixo, ela é inerente ao modo de produção capitalista. Então, a gente pode dizer assim, que a questão social, na verdade, são todos os problemas sociais, né? Esquecendo assim um pouco os termos mais teóricos, mas assim, são todos os problemas sociais que a gente vive na sociedade do capital. Tudo
tudo isso daí, né? Todas esses problemas sociais que a gente vive, que são decorrentes da desigualdade entre as classes ou da própria luta de classes, a gente chama aí de questão social. Então, eu tenho um determinado momento histórico em que essa questão social, ela deixa de ser individual para ser pública, para ser coletiva. E esse momento histórico é exatamente esse momento em que a classe operária, ela se reúne, né, ela se aglutina, ela se coletiviza e ela começa a ter uma identidade própria e dizer, não, peraí, que esses problemas são todos nossos porque somos classe operária, porque somos classe trabalhadora. E a partir desse entendimento, a gente tem aí a questão social, certo? Então, a questão social, ela vem aí com esses problemas tragos pelo capitalismo, né? Por um modo de produção desigual, por um modo que divide, né, a nossa sociedade nessas duas classes, né, classe operária, classe burguesa, né, que faz essa divisão aí entre as classes e, sobretudo, né, ela vem a partir dessa coletivização dos problemas, tá? E aí, por que eu estou chamando a atenção para essa coletivização? Porque hoje em dia, né, o movimento que a gente vive, né, o movimento societário no qual a gente está inserido, é um movimento que vai no contrário disso daí, né? Eu acho que aí eu não sei a opinião de vocês, mas se vocês quiserem falar, né, depois que a gente conversar aqui, né, se vocês quiserem se colocar, eu tenho uma percepção que hoje em dia a gente caminha muito mais para uma individualização de todos os nossos problemas sociais, né? Então, quando a gente caminha aí para essa individualização dos problemas, eu tenho exatamente o oposto dessa questão social, né? Já que eu estou falando que a questão social ela é uma publicização, ela é uma coletivização desses problemas, né? Então, hoje em dia, eu acho que a gente consegue entender, por exemplo, que muitos dos problemas sociais, eles são entendidos de maneira individual, que parece que só eu no mundo tenho esse problema, né? Então, assim, sei lá, o ensino remoto, né? Eu não sei como foi a adaptação de vocês ao ensino remoto, mas todos os meus alunos tiveram algum tipo de problema, todos. E os professores, então, todos também. É entender a tecnologia, como é que faz, onde é que bota isso, onde é que não bota, é a minha internet, é o menino brincando lá embaixo que eu não controlo, é o vizinho que chama, que... Enfim, né? E não é só meu esse problema, entende? Isso é um problema de todo mundo. Isso é um problema de todo mundo que precisou do ensino remoto. Só que muitas vezes parece que só você passa por aquele problema, né? E quando eu individualizo um problema, eu deixo de tratar esse problema enquanto questão social, né? Enquanto uma questão que está posta para toda uma sociedade, certo? E aí, voltando, né, para o termo mesmo, questão social, essa parte da conceituação teórica, esse termo, questão social, né, ele também se refere a esse pauperismo generalizado da classe trabalhadora. Por quê? Por quê? Porque esse pauperismo, ele se refere a essa contradição entre proletariado e burguesia que a gente estava conversando, né? Então, assim, ao longo da história, né, e aí vocês que são historiadores em formação sabem mais do que eu, né, tem mais propriedade para falar disso do que eu, a gente tem, ao longo, né, da história, assim, de toda a humanidade, a gente tem relações entre pessoas que, de alguma maneira, expressa alguma pobreza, né? Então, por exemplo, o próprio Marx reconhece, né, que a pobreza, ela não vem com o capitalismo, né? O pauperismo, ele não vem com o capitalismo. Ele vem de várias outras classes, desde lá do momento em que a gente tem a propriedade privada, a gente começa a ter pauperismo, e isso não foi na sociedade do capital, né? Isso daí é um consenso entre os teóricos, né? Então, o que há de novo nessa questão social quando eu localizo essa categoria dentro do capitalismo? O que é que tem de novo aí? Tem de novo essa contradição entre proletariado e burguesia. O que é essa contradição, né? Essa contradição é o que a gente, assim, é fácil a gente entender porque é o que a gente vive, né?
essa contradição que expressa o acúmulo de riqueza do lado e a pobreza de outro, né? Então, por exemplo, Marx fala nas sociedades primitivas, né? Nas sociedades primitivas eu tinha, por exemplo, uma escassez de alimentos. Mas eu tinha uma escassez de alimentos porque eu também tinha uma escassez de recursos tecnológicos que dessem conta de produção, da produção necessária, né, de alimentos para aquela quantidade de pessoas que existia, né? Não foi esses termos que ele usou, mas esses termos que a gente coloca, né? Então, eu tenho um pauperismo que, de fato, materialmente, ele não tinha como ele ser resolvido, né? Tipo assim, eu tinha uma escassez de alimento que não tinha como ser resolvido, né? Mas hoje em dia, eu tenho já um recurso tecnológico, eu tenho uma abundância de alimentos. E aí, como é que eu explico, portanto, as pessoas que morrem de fome? Numa sociedade em que há uma abundância de alimentos e em uma sociedade onde há recursos tecnológicos suficientes para produzir alimentação para todo mundo. Eu tenho que explicar pela via da contradição, né? Só pela via da contradição é que eu consigo explicar. E a via da contradição, ela me traz exatamente essa explicação, né? É que enquanto eu vou ter de um lado, né, dentro dessa sociabilidade, né? Enquanto eu vou ter de um lado pessoas que de fato vão acumular bens, riquezas e serviços e etc. De um outro lado, eu vou ter a precariedade de bens, de riqueza e de serviços. Ou seja, eu vou ter uma relação contraditória aí, né, entre esses dois personagens, entre esses dois sujeitos, e essa relação contraditória vai me trazer aí um pauperismo generalizado. Ou seja, quando eu tenho a emergência da sociedade do capital, eu tenho, portanto, um marco histórico não só de vamos dizer assim, do máximo desenvolvimento das forças produtivas. Beleza, isso aí eu tenho. Mas eu tenho, sobretudo, quando a gente se refere ao social, eu tenho, sobretudo, uma sociedade que agora vai ser marcada por uma divisão de classes que não vai ser só aquela divisão de classes de antes, de que tem gente que né, são diferentes em relação aos meios de produção, né? Tem uns que têm, outros que não têm, tal, não sei o quê, né? Não vai ser só isso. Vai ser um marco histórico que vai me trazer uma divisão gigante dentro da sociedade, né? Quando a gente fala, né, desse proletariado, quando a gente fala dessa burguesia, a gente talvez não consiga visualizar, quando a gente olha para o real, o quanto isso ele se coloca para a gente, né? O quanto isso salta aos nossos olhos e, principalmente, o quanto isso é grave, né? Porque aí, assim, eu tô trazendo aqui a perspectiva teórica, mas, no fim, o que é que a gente tem que entender? É a gravidade do problema que eu estou colocando. É a gravidade de entender que, caraca, então eu vou ter pessoas que vão acumular riqueza em uma sociedade onde pessoas não vão acumular riqueza. Onde a acumulação da riqueza, na verdade, vai ser um sinônimo de pauperização das outras pessoas. Então, o que eu tenho que entender daí e absorver daí é o que fazer diante disso daí. Porque isso daí traz um problema ético para a gente. Isso daí traz um problema, no mínimo, moral para a gente, né? Eu não gosto de dizer moral porque o moral é mais complicado, por isso, né, prefiro a questão ética. Então, isso traz um problema ético para a gente. Como é que eu vou deixar, como eu estava falando antes, né? Como é que eu vou deixar as pessoas morrerem de fome em uma sociedade onde eu tenho alimentos que são estragados a todo momento? Como é que eu me coloco na sociedade dessa forma, certo? E aí, uma das maneiras, né, que a gente tem de solução, né? Gente, a solução assim, é bem entre aspas, né? E aí já eu explico as aspas. A gente vai ter a intervenção do Estado, certo? Quando essa questão social, ela aparece aí na história, né? Nesses termos aí que eu tô colocando para vocês, a gente vai ter, portanto, né?
quando a classe trabalhadora ela se coloca enquanto uma classe que reivindica, uma classe organizada, que reivindica determinadas questões, né, que futuramente vão se transformar nos direitos, né, da classe trabalhadora, essa classe trabalhadora, ela pressiona, né, a classe burguesa por respostas. E a classe burguesa, por sua vez, pressiona, né, o Estado por respostas. Então, acaba que é aquela relação mesmo, e aí eu não sei qual a concepção que vocês têm, né, o segmento teórico que vocês têm de Estado, sociedade civil, mas a gente do serviço social tem a base da compreensão da relação Estado-sociedade civil em Gramsci, né, que é um marxista também. Né? Então, assim, não sei a perspectiva teórica de vocês, mas essa é a nossa, né, gente? Então, assim, essa relação Estado-sociedade civil, de Estado-sociedade civil que Gramsci vai colocar para a gente, vai colocar de que forma? Não só aquela forma que alguns, né, estruturalistas colocam, né, até acho que o próprio Althusser coloca, né, porque o Estado, ele é esse comitê executivo da burguesia, etc. Ele mas a gente podia substituir o verbo do ser pelo estar. Por quê? Porque na concepção de Gramsci, isso daí, o Estado ele é ocupado por uma força política, né? Por uma correlação de forças, né? O Estado ele é um produto de uma correlação de forças. E toda política, na verdade, é uma correlação de forças. Então, assim, o jogo não está ganho, né? Aparentemente, a galera do lado de lá está ganhando, né? Mas aparentemente, né? Por que aparentemente? Porque o outro lado está lá na correlação de forças, está lá lutando, está lá reivindicando, está lá se organizando, né? Então, o outro lado não está morto, não, certo? Então, para dizer que teria que ser algo orgânico, né? E aí, esse Estado, na concepção de Gramsci, ele é um espaço de lutas, ele é um espaço que está constantemente em disputa. Então, retornando, né? Quando eu tenho aí proletariado e burguesia nessa relação contraditória, que estão aí nesse processo de reivindicar a classe trabalhadora, né, de reivindicar respostas à classe burguesa, etc., quando eu estou nesse processo aí, o Estado entra em cena para tentar resolver aquilo que eu falei anteriormente. Como é que eu vou resolver essa contradição? Né? É aquela contradição entre acumulação de riqueza e pauperismo generalizado. A gente sabe a resposta, né? Que é o que a gente tem hoje. Não vai. O Estado ele não vai resolver um problema estrutural, né? Inclusive, lá na frente eu vou botar um slidezinho sobre política social e vou dizer, olha, política social nenhuma vai resolver um problema de ordem econômico, vai resolver um problema de ordem estrutural. O que a gente vai ter é um enfrentamento do problema. Então, entendam que a intervenção do Estado é uma intervenção limitada. Por quê? Porque eu estou lidando com um problema de ordem estrutural. A questão social, ela é um problema inerente, né, como eu botei no slide anterior, ela é inerente ao modo de produção capitalista. Então, quando é que ela acaba? Quando acabar o modo de produção capitalista, aí é uma dedução lógica, tá certo? Então, a intervenção do Estado, o Estado, ele é um personagem, né, um sujeito aí que vai se colocar como um mediador dessa relação proletário e burguesia, certo? Então, esse novo personagem que vai surgir em cena, ele vai trazer algumas questões para a gente, que a gente tem que analisar. E que são questões importantes, tá, gente? Não é porque o Estado ele não vai resolver esses problemas estruturais, né, relacionados à questão social, que a gente não... então se não vai resolver, deixa para lá. Não deixa para lá. Você faz parte dele, né? Enquanto sociedade civil, você faz parte do Estado, tá certo? Só botar aqui meu carregador, meu notebook para carregar, gente, só um instantinho. Pronto. Então, você vai ter esse Estado, você vai, na verdade, precisar desse Estado, porque você faz parte dele enquanto sociedade civil. E porque ele entrou aí como interventor, interventor não, né? Desculpa. Interventor tem que ter cuidado com essa palavra, vou usar direito ela.
como mediador dessa relação aí entre proletariado e burguesia, tá? E aí, por que eu vou ter que prestar atenção no Estado? Porque quando, historicamente, o Estado entra em cena, né? Entra para mediar essa relação entre classe operária e classe burguesa, eu vou ter uma coisa muito interessante na percepção da questão social, que é o quê? A percepção da questão social, ela historicamente, ela se dá como um problema individual, né? Como eu falei para vocês, ela é datada, né? Ela tem esse marco histórico aí de vir com a emergência da sociedade do capital, mas o tratamento da questão social, a intervenção na questão social, ela não se dá de uma única maneira. E aí eu tenho, vamos dizer assim, né, para a gente entender aqui, eu tenho a intervenção antes do Estado e pós-Estado. Vamos colocar nesses termos assim, tá? Mas não é tão delimitado assim. Ao mesmo tempo que né? Mas vocês vão entender. Por quê? Porque antes da intervenção do Estado, como era que eu compreendia a questão social? Eu compreendia ela do jeito que eu coloquei aí, nesses problemas individuais, tá? Em que sentido? No sentido, assim, de, por exemplo, pensa como era tratado a pobreza lá na Idade Média, né? Era uma questão de que, né, Deus separou as pessoas entre pessoas merecedoras e não merecedoras, né? Tem gente que é rico porque Deus quis, e tem gente que é pobre porque Deus também quis, né? E tem toda essa discussão. Que quando a gente vem para a Idade Moderna, né, a gente ainda traz culturalmente esses resquícios desse entendimento, e inclusive de intervenção, de ação, né? Ou seja, se é um problema de ordem individual, como é que eu vou resolver esse problema de ordem individual? De maneira também individual, né? Então, assim, o que é que eu posso fazer, por exemplo, quando eu vejo uma pessoa pedindo esmola na rua? Você vai dar esmola para a pessoa, né? Ou seja, isso é uma intervenção na questão social, só que você interviu de maneira individual porque você acha que o problema é individual. É como se você achasse que o problema daquela pessoa que está lá na rua pedindo esmola fosse só dela e pronto. E que pronto, né? É uma percepção meio desconectada, né? Às vezes que a gente tem da realidade. Então, esse entendimento da questão social como problema individual faz o quê? Faz com que a gente intervenha nesses problemas, tente resolver, enfrentar esses problemas sociais através da sociedade civil, né? Por ações de caridade, por ações de filantropia, né? E até de separar as pessoas, né? Entre merecedoras e não merecedoras, como antigamente, né? As ações caritativas faziam. E aí você me pergunta, eita, professora, então a senhora é contra a caridade, contra a filantropia, né? Contra essas intervenções. Então quer dizer que eu não posso mais nem dar uma esmola para o pobre na rua, porque... Não, entenda. A gente está aqui tratando de uma questão que envolve o Estado, a intervenção do Estado. E aí, quando você olha para o lado, né, para essa questão aí dos problemas coletivos, você vê a enorme diferença que é o tratamento desses problemas. Então, uma coisa, por exemplo, é eu dar uma esmola para um pedinte na rua, quando eu vejo né? Que, aliás, né, depois da pandemia é só o que a gente vê, não é? O agravamento aí da questão social. Uma coisa é eu intervir na questão social dessa maneira e achar que aquilo ali basta para resolver o problema. Você acha mesmo que a sua esmola vai resolver o problema daquele indivíduo? Não vai. Por quê? Porque é um problema coletivo. Não é um problema individual. Ele não está ali né, como algumas pessoas, né, principalmente as pessoas da ala liberal e ultraliberal, né? Ele está ali no meio da rua porque ele não quer trabalhar. Ele tem preguiça de trabalhar, porque se ele quisesse trabalhar, ele não estava pedindo dinheiro na rua, não é? Assim que o liberalismo econômico ele expressa para a gente a pobreza, né?
Então, quando eu trato a questão social enquanto um problema coletivo, eu trato esse problema enquanto um problema de Estado. E olha aí a grande diferença. Então, ao invés de, por exemplo, eu tentar resolver individualmente o problema daquela pessoa que eu cruzei na rua um dia desse, dei uma esmola para ela, uma ação totalmente esporádica, uma ação totalmente individualizada, eu vou ter agora um problema coletivo e do Estado. Então, aí o negócio vai ser maior. A pergunta vai ser: quem são essas pessoas que estão na rua pedindo esmola? Qual é o perfil dessas pessoas? Por que elas estão na rua? Que tipo de ação o Estado poderia tomar para resolver o problema dessas pessoas? E como resolver o problema dessas pessoas? Percebe que a amplitude é maior? E aí percebe que o negócio já envolve, né, como eu botei embaixo, envolve uma questão de políticas sociais, envolve uma ação sistematizada que vai ser avaliada, que vai ser planejada e etc. Não é do tipo assim, fulano me pediu ali R$1, eu dei R$1 para ele, pronto. Isso é uma ação de caridade. Isso é uma ação filantrópica. Você dá, você não sabe qual é o resultado, não sabe se resolveu o problema, e nem sabe se aquilo ali é a solução para o problema, e você também nem sabe qual é o problema que aquela pessoa tem, porque você acha que estar na rua é o problema, mas na verdade o problema pode ser outro. Né? O problema de estar na rua ele já pode ser a consequência de um problema que vem antes do estar na rua. Né? Então, assim, as pessoas que estão em situação de rua hoje, elas têm problemas muito maiores que vêm antes da condição dela de estar na rua. E aí você acha que talvez resolve com a sua ação voluntária, e não resolve. E eu também não estou dizendo que as políticas sociais resolvam, mas eu só quero que vocês entendam que quando as políticas sociais, né, a gente tem a perspectiva dos direitos, a perspectiva da cidadania, entenda que as coisas já vão melhorando um pouquinho, né? Eu já não vou mais tratando aquela pessoa como um coitadinho. Ixi, pobrezinho, tá na rua. Não é um pobrezinho. Né? Inclusive, assim, estudar o porquê que as pessoas estão na rua é surpreendente. São trajetórias de vida que, assim, não sei se vocês se apropriaram de alguma delas, mas, assim, são trajetórias de vida que nos surpreendem, né? Assim, eu quando eu era estagiária, eu trabalhei em um abrigo aqui em Fortaleza, que ele recebia pessoas em situação de rua. E eram histórias, assim, vou dizer assim, de gente como a gente aqui, tá? Eu estava na faculdade, eu era casada, eu era professor, e, sei lá, comecei a beber, fiquei com vergonha da família, me entreguei ao vício e fui pra rua. Tem noção? Até porque, assim, às vezes a gente acha que é tão distante da gente, né? Tipo assim, nossa, aquela pessoa está na rua, né? Mas não, são trajetórias que de vida que por trás tem toda uma história que você às vezes nem imagina, né? Então, quando eu trago, gente, a questão social para um problema coletivo, quando eu saio dessa individualização dos problemas, ou quando eu vejo de maneira singular o problema, né? E saio dessa singularidade e vou para uma universalidade, para uma compreensão maior dos problemas, né? De, por exemplo, entender o que é que causa a pobreza, né? Como eu estava falando, para os liberais é a preguiça. Só é pobre na nossa sociedade. E para os coaches, né? Hoje em dia, os coaches, né? É pobre por quê? Porque não pensou positivo, não planejou a carreira, não comprou o Planner 2021, não planejou direito, aí ficou pobre, pronto, né? As coisas assim, muito sem sentido, sem pé na cabeça, né? Um discurso. E aí também, gente, só falando, né? Eu acho que é importante também, né, marcar isso daqui. Professor, então eu não posso mais fazer caridade, eu não posso mais fazer filantropia. Isso aí é você quem resolve, né? O livre-arbítrio, ele está aqui para cada um e para cada uma, né? Então, você decide o que é que você vai fazer da sua vida pessoal, certo? Faça filantropia, faça caridade, ajude quem você acha que deve ser ajudado, se você acha que deve ser ajudado, né? Você que estabelece o seu parâmetro moral, tá bom? Suas ações morais aí é você quem estabelece, certo? A questão aqui se trata de uma outra questão. Se trata de eu entender que determinados problemas vão ser resolvidos pela via do Estado.
E principalmente quando eu entro numa discussão de hoje em dia, é de o Estado vir com conversa para cima de mim, né? As histórias de o Estado vir com conversa para cima de mim, de dizer, não, sociedade civil, né? A gente está falando de pessoas em situação de rua, não, esse pessoal aí que está na rua, não, sociedade civil, é só você se organizar, faz aí uma campanha de Natal que dá certo. Uma coisa é o Estado me dizer isso. Tu tá entendendo a gravidade do problema? Uma coisa é o Estado me orientar a ter uma ação voluntária para resolver problemas que são dele, que são de responsabilidade dele. Porque quando eu trago a perspectiva dos direitos, gente, eu trago aí a perspectiva do dever. É dever do Estado enfrentar esses problemas. É dever do Estado solucionar esses problemas, certo? Então, assim, às vezes, algumas pessoas chegam para mim e dizem, vixe Maria Lidiana, tem uma família, agora na época de pandemia, né, isso aconteceu muitas vezes, tem uma família que começou a morar aqui na esquina de casa, o que é que eu faço? Eu, rapaz, vai lá ver se a pessoa vai comer, né? Vai ver se a pessoa está precisando de uma água, porque com certeza a pessoa tá. Então, vá lá e ajude, né? Mas vá também atrás dos direitos dessa pessoa, porque essas pessoas têm. Tem criança lá no meio, tem o ECA que protege essas crianças, tem adolescente lá no meio, né? Tem os direitos que protegem essas pessoas, né? Tem idoso lá no meio, meu Deus do céu. Idoso tem aí um estatuto imenso que protege essas pessoas, tem inclusive abrigo para idosos. Então, assim, acho que já deu para entender, né? Que uma coisa não exclui a outra. Mas a outra, né? A minha ação individual enquanto sociedade civil, ela não exclui e não deve excluir a ação do Estado. Entretanto, quando é o Estado que orienta a minha ação e diz o que eu devo fazer, aí ele exclui a ação dele. Entende? É como se o Estado dissesse assim, não, sociedade civil, resolve aí que os problemas é teu. E aí eu acreditasse, vale, é mesmo, né, Estado? O problema é meu, então eu que resolvo, eu que vou ligar aqui para os meus amigos, vou fazer aqui um grupo no WhatsApp e vou tentar aqui resolver os problemas do mundo todinho, Estado, é verdade. Né? Há uma enorme diferença nisso daí, né? Há um abismo muito grande nisso daí, certo? E aí eu trouxe, falando aí da fome, eu trouxe uma foto, né, nessa mesma divisão que a gente está trabalhando aí de problemas individuais e problemas coletivos, eu trouxe aí uma foto que não dá para identificar as pessoas, e é essa mesma ideia, né? É só para vocês entenderem a intenção. São pessoas que estão distribuindo alimentos para as pessoas que estão aí na rua, né? Em situação aí de rua, certo? E aí a questão que a gente traz essas pessoas aí que estão dando esses alimentos, né? Se mês que vem elas não conseguirem dar comida para essas pessoas, o que é que acontece com essas pessoas aí? Né? Acho que elas morrem de fome, não é? Só que é um problema coletivo a fome. Inclusive, ela é um direito social, acho que desde 2000 e 2005, 2003, não lembro, gente, mas a fome ela é um direito social e a gente tem, portanto, no Brasil, um programa de segurança alimentar. Tá entendendo? E aí eu coloquei o Fome Zero porque, de fato, é o único programa expressivo que a gente tem no Brasil, que é de 2003, que fala do combate à fome, que é justamente quando nasce essa ideia da segurança alimentar para o brasileiro, né? E aí eu acho que vocês já conseguem visualizar, né, a grande diferença de como é que eu resolvo um problema individual e de como é que é resolver um problema de ordem coletiva, de como é tratar a questão social enquanto um problema individual e de como é tratar a questão social enquanto um problema coletivo. Então, assim, o Fome Zero, em algum momento ele proibiu as ações individuais? Não. Mas hoje em dia, a ausência de ações coletivas, a ausência de ações do Estado, né, ela tem impactado, né, nessas pessoas aí a tentarem resolver os problemas por elas mesmas, certo? E aí, a outra coisa que eu destaco, gente, é a questão do alcance e da universalidade,
né? Então, assim, uma coisa é eu tentar resolver o problema da fome, eu com o meu salário, que tenho que alimentar também minha família e alimentar os outros também, né? Que eu quero ajudar com a caridade que eu faço. Mas há um limite nisso daí. E aí, quem fica fora desse meu limite, né? Tipo assim, eu, sei lá, eu consigo fazer caridade, sei lá, para 5 pessoas. Mas é uma família de 15. Os outros 10, como é que é ajudado? Se eu só resolvo de ordem coletiva? Eles não têm direito? Você está negando o direito a essas pessoas? Não, você não está negando o direito porque você não é Estado, entende? Isso tem que ser tratado de ordem coletiva. Os 15 têm direito à segurança alimentar. Os 15, de alguma maneira, têm que ser amparados por algum programa do Estado, tá certo? E aí eu trouxe isso daí porque né, quando eu estava fazendo a construção dos slides, me remeteu automaticamente a isso daí. Né? Nessa primeira cena, a imagem, né, que ficou aí, infelizmente, muito famosa no Brasil todo, mostrando, né, as pessoas aqui em Fortaleza catando comida no caminhão de lixo. Né? Isso, sim, chocou o Brasil todo, principalmente o fortalezense, né? E principalmente o fortalezense rico, né, que parece que não sabia que existia pobreza em Fortaleza. Eu às vezes não entendo por que as pessoas se chocam com essas coisas, porque parece que não existe pobreza em Fortaleza, né? Nossa, as pessoas estão catando comida do lixo, né? Como se não existisse pobreza antes em Fortaleza, mas enfim. E aí, do lado dessa foto, eu coloquei aí a manchete, né, do lado do G1. Voluntários entregam cestas básicas a moradores que pegam comida em caminhão de lixo em Fortaleza. Cadê a Prefeitura Municipal de Fortaleza, gente? Para incluir essas pessoas? Eu procurei, não achei. Cadê a Prefeitura Municipal de Fortaleza para incluir essas pessoas num programa de segurança alimentar? De fazer um mapeamento dessas pessoas aí, dessas famílias, de saber quem são essas famílias, do porquê que essas famílias estão aí catando lixo na rua. Não tem, mas tem a ação dos voluntários, entende? E aí a pergunta essas pessoas, esses sujeitos que estão ali, ó, pendurados no caminhão do lixo, cada um ali deles, como é que eles estão hoje? Porque essa notícia é do início do mês, não, desculpa, do final do mês de outubro. Como é que elas estão hoje? Elas estão comendo ou elas continuam catando lixo para comer? Porque os voluntários entregaram nesse dia, e depois que amornou as coisas, o que é que foi feito em relação a essas pessoas? Entende? Então, eis a importância, né, da ação do Estado, né, por trazer essa dimensão de amplitude, de estudo, de ação, de intervenção, né? E aí, eu trouxe também essa questão do que eu também não sei se vocês sabem, né? Eu coloquei deixa eu só voltar aqui o slide, né? Eu coloquei aí o Fome Zero, aí, né? Não sei, né? Só Ave Maria, né? Da época do governo Lula, lá vem, não sei o quê, né? Mas de fato foi o último programa que a gente teve, gente, de relevo em relação ao combate à fome. E aí, assim, eu tô falando de uma parcela da expressão da questão social, né? Por quê? O que é que a gente tem hoje, depois de muita peleja da justiça, né? Nesse desgoverno aí que a gente tem. No Ministério da Cidadania, né, no dia 11/11 do mês passado, ele lançou aí esse programa. Aí vamos analisar aí o programa. É bem rápido a análise, né? Depois que a gente falou, e já se torna mais rápida a análise. O slogan é menos desperdício, mais cidadania. Brasil fraterno, comida no prato. O que é que acontece aí, né? Aí misturou tudo, né? Parece que misturou o problema individual, né? Quando eu trago aí a fraternidade, né? Parece que misturou uma ação individual né, direcionada para pessoas que merecem, porque não, ele é realmente pobre, então ele merece ser ajudado, né?
A fraternidade parece que traz essa expressão aí, e a gravidade é porque é um programa de governo, tá, gente? Que eu tô falando, a gravidade disso daí é isso, tá? Se fosse uma ação moral individual, aquilo que eu disse, né? Problema algum, cada um faz da sua vida o que quer, mas eu tô falando de um programa de governo, que traz esse slogan aí, Brasil Fraterno, né? Ou seja, já dá um entendimento de que, vixe, tem alguma coisa de participação da sociedade civil no meio. E o pior que tem. Olha como é que esse governo atual planeja a segurança alimentar dos próximos anos. As empresas que quiserem, é o governo federal, tá? As empresas que quiserem redução no seu ISMS, ou seja, um tributo estadual, podem doar alimentos, que aí eles vão ter redução do ICMS. Ou seja, o governo federal atual criou um programa de segurança alimentar onde ele não vai entrar com um recurso sequer. Ele não vai dar comida, ele vai dizer para os empresários doarem a comida e ele também não vai dar isenção de imposto. Por quê? Porque é um imposto estadual. O IPI, se eu não me engano, né, que é o imposto, não lembro o nome do IPI, eu sei que é o dos produtos, né, que o governo federal é que arrecada, ele vai continuar arrecadando do mesmo jeito. Essas empresas, elas vão ter descontado o ICMS. Ou seja, o que esse desgoverno aí pensou, sabe? É uma jogada de marketing para dizer, governo atual, o que é que você faz aí para a segurança alimentar? Menina, a gente tem um programa maravilhoso chamado Brasil Fraterno Comida no Prato, que ele não tira R$1 do bolso dele para dar alimento para ninguém, ele não mapeia a família que está passando fome, ele não sabe quais são as pessoas que estão passando fome, ele sequer liga para as pessoas que estão atualmente passando fome, né? Inclusive, depois de excluir o Bolsa Família, aí é que a gente sabe que ele não liga mesmo para quem está passando fome. E, além disso, ele vem com esse tipo de intervenção aí, contando com a ajuda do empresariado. E empresariado da sociedade civil também, tá, gente? E aí, eu trouxe a contradição, né? A gente está falando aí muito de pobreza, vamos falar de riqueza, né? Porque a nossa sociedade, ela não é só pobre, não, ela também é muito da rica, certo? E aí eu trouxe também essa notícia aí, que é do início do mês de novembro, né? Do mesmo país, tá? Do mesmo país onde tem lá as pessoas penduradas no caminhão do lixo e etc. No mesmo país, tem essa notícia aí. O lucro dos grandes bancos soma 21,3 bilhões no terceiro semestre, no terceiro trimestre de 2021. Resultado representa alta de 36,7% na comparação com o mesmo período do ano passado. Ou seja, ano passado, né, eles até lucraram menos. Esse ano já lucraram mais, viu, gente? Os bichinhos, não se preocupem não, tá? Os banqueiros estão bem. Na comparação com o segundo trimestre, porém, o lucro foi 8% menor, gente. Né? Assim, em comparação ao segundo trimestre de 2021, foi um pouco menor, mas nada agravante, tá? Eles estão, assim, bem preocupados com a crise, né? Não tanto, talvez, quanto essas pessoas aqui penduradas no caminhão do lixo, mas estão aí, preocupados, tá certo? Então, diante dessa contradição, né? E aí, assim, gente, eu só expus uma pequena contradição de uma das expressões da questão social, que é a fome, né? Eu poderia estar falando de fazer qualquer recorte aqui em qualquer outra área, né? Inclusive, eu coloquei aqui no finalzinho, só aqui, né? Que essa questão social, ela tem as suas várias facetas, que eu posso fazer recortes de gênero, de raça, de etnia, de sexualidade, de geração. É um recorte infinito que eu posso fazer, portanto, dentro da questão social, tá? Eu peguei aí uma delas para a gente conversar aqui um pouquinho. E aí, portanto, falando então, né, já que a gente debateu aí esse negócio de problemas individuais e problemas coletivos, né, de fazer caridade ou de fortalecer as ações do Estado, né, e aí no caso não é nem ou, é e, né, é fazer caridade e fortalecer as ações do Estado, né, principalmente. Gente, principalmente, por que eu digo isso, né, porque não só quem passa fome tem pressa, né? Mas porque também quem passa algumas outras várias necessidades tem pressa, né? E às vezes o Estado ele demora a chegar. E aí muitas vezes a gente pode sim ser uma
pequena salvação, sabe, na vida de alguém. Mas nunca esqueçam que a luta é coletiva e que a ação ela deve ser também coletiva, tá? E principalmente, né, uma ação coletiva que se dá aí via políticas sociais, né, que é uma estratégia de enfrentamento estatal da questão social, né, como eu estava dizendo, as políticas sociais, elas vêm tentar resolver aqueles problemas sociais que lá no início da minha fala eu disse, olha, né, a classe proletária, ela se une, ela se coletiviza, ela começa a criar uma identidade própria e entender que os problemas que ela vive não são problemas individuais, são problemas dela. Então, as políticas sociais, elas vêm aí no enfrentamento desses problemas. Essas políticas sociais, elas materializam os direitos sociais, né? Os nossos direitos sociais, eles são bem amplos, né? Estão lá no artigo 6º da nossa Constituição Federal, ainda estão lá, né? Que é educação, habitação, transporte, lazer, etc. Então, eles ainda estão por lá, né? Essas políticas sociais, como eu frisei muito, né? Elas trazem uma perspectiva da universalidade, né? Ou seja, é de fato uma oposição à individualidade, né? A tratar os problemas de maneira única, né? Assim, pode ter certeza que, de algum modo, os problemas de ordem social, eles não são problemas individuais, não são problemas singulares, eles são problemas universais. E, principalmente, a política social, ela vem tratar esses problemas sociais numa perspectiva de equidade, né, de justiça social, certo? Mas, sobretudo, as políticas sociais, como eu também já disse no início, né, elas não são resolutivas, né? Por que elas não são resolutivas? Porque elas estão enfrentando problemas de ordem que são estruturais. Então, vamos dizer assim, as políticas sociais, elas amenizam a questão social, né? Então, assim, hoje em dia, por exemplo, né, assim, pós-governos PT, né, pós-expansão aí das políticas sociais, a gente conseguiu melhorar os nossos índices de extrema, das pessoas que estão lá na linha da extrema miséria. Hoje em dia, parece que esse percentual de pessoas cresceu, não só por conta da pandemia, mas por conta, de fato, da maneira como as políticas sociais elas vêm sendo administradas nesse desgoverno, né? Que era aquela forma, por exemplo, que eu trouxe o exemplo aí da política de alimentação do governo, né? Da política de segurança alimentar do governo. Então, nessa perspectiva aí que o governo vem tratando, né? Muitos dos problemas sociais. E aí, por fim, né, porque eu já falei desse último slide aqui, né, pronto. E aí, por fim, gente, esse fortalecimento, né, das políticas sociais decorre do fortalecimento da luta da classe trabalhadora e é fragilizado pela criminalização dos movimentos sociais, né, então, assim, essas políticas sociais que eu vim falando, né, que estão relacionados aos direitos sociais, os próprios direitos sociais, eles são conquista dessa luta da classe trabalhadora que começou lá um pouquinho depois aí da classe burguesa, né, se fixar enquanto classe que comanda aí a nossa sociabilidade, né? Então, fortalecer, né, a luta, né, e tentar, de algum modo, não criminalizar os movimentos sociais, quaisquer que sejam eles, serve para fortalecer as políticas sociais e, portanto, fortalecer as ações do Estado, né? Entretanto, a gente entende que hoje, né, contemporaneamente, a direção política que a gente tem aí do desgoverno não é, de fato, né, não precisa ser nem analista, né, de políticas públicas, não é, de fato, uma direção política que fortaleça nem política social e muito menos, né, movimento social, né? Então, quando a gente expõe aí essas questões, fica muito fácil a gente entender, portanto, de que lado é que a gente quer estar, né? Daquela questão ética que eu coloquei lá no início, né? E aí, você vive numa sociedade que acumula riqueza, que gera um pauperismo generalizado, que gera todos esses problemas sociais, mas e aí, de que lado você está?
né? Eticamente falando, de que lado você está, né? E hoje em dia é fácil você se posicionar, porque o nosso governo, ele de fato, ele mostra o outro lado, né? Ele traz o outro lado, né? Um lado liberal, um lado conservador, um lado em que vai na contramão, de fato, da defesa dos direitos sociais, né? Então é mais fácil ter esse dualismo, né? Fazer essa dualidade aí das relações, tá bom, gente? E aí aqui eu encerro a minha fala, né? Espero de algum modo ter contribuído para as reflexões de vocês sobre questão social e, né, e política social, né? Obrigada pelas palmas. Qualquer discordância teórica, estamos aqui para conversar, tá bom? Como eu disse, né? Eu trouxe a perspectiva que a gente tem no serviço social, né? O entendimento. Olha ali o Pedrinho, rapaz. Pedrinho já tá grandão. Cadê? Eita, Pedrinho, tu tá grande, rapaz. Para você também, Pedrinho. Certo, gente? Então, fico aqui à disposição, se vocês quiserem. Vi que vocês falaram que algumas coisas no chat eu não li, mas passo aí a palavra para o Olivenon. Maravilha, Eli. Maravilha. Não obstante ser não ser historiador, mas aprendemos aí com você, viu, sobre o materialismo histórico dialético. Vamos lá, moçada. Renan, por favor. Bom, boa noite a todos, né? Boa noite, professora. Eu me senti muito contemplado com a sua fala, porque trouxe clareza para algumas questões que eu já pensava, assim, no meu convívio. Claro, essa questão da pobreza, ela é algo que vem aumentando cada vez mais, né? Com a pandemia ainda por cima aí para piorar. E aí as pessoas sentem que o dever de ajudar é um dever só nosso, né, da sociedade civil. E aí esse é um dos casos, e um dos casos que eu percebo aqui, por exemplo, na minha cidade, eu até coloquei ali no chat, é que existe um grande número de cachorros na rua. Então, assim, é um grande número de cachorros na rua e a prefeitura ela não se mobiliza para construir um abrigo, um canil, algo do tipo. Então, as iniciativas são iniciativas individuais, de pessoas que constroem ONGs. E aí, para construir a ONG, para mantê-la, tem que haver aí um financiamento, tem que haver algum tipo de dinheiro, né? Então, esse dinheiro, muitas vezes, vem através de sorteio, de rifa, entre outras coisas. E aí, recentemente, um abrigo daqui de Limoeiro recebeu ordem de despejo da casa que eles moravam, e eles mantinham contato com a prefeitura. Então a moça fez um vídeo no Instagram relatando todo o caso, que ia ser despejada com os cachorros da casa e que havia recebido um áudio da prefeitura relatando que ela ia ser despejada porque alguns vizinhos denunciaram que havia muito barulho dos cachorros e aí que ela encontrasse aí um outro abrigo para os cachorros. A prefeitura pedindo para ela fazer isso. Então assim, você percebe que para eles esse problema é nosso. Não, tá na rua é porque vocês abandonaram, então vocês têm que resolver. Então, assim, esse é um caso da minha cidade, Limoeiro do Norte. Imagine isso aí a nível estadual, nível nacional. Então, assim, isso um dos casos, né? Se nós formos pensar outros casos aí que existem, são inúmeros, inúmeros. Então, assim, agora eu vou enxergar essas situações com outro olhar, um olhar mais crítico, reflexivo, a partir daquilo que você trouxe para a gente, né? Muito obrigado, professor. Show, Renan. É isso mesmo, viu? A reflexão, o problema é do Estado fazer essa intervenção de fazer acreditar que o problema é nosso, né? Isso é muito doido. Isso não implica, tu falou do abrigo de gato, eu pensei, olha, eu dou ração para o abrigo de gato.
Mas é exatamente isso, uma coisa não implica, não retira a outra, inclusive das lutas políticas, né? Por exemplo, das pautas que se levam para a Câmara dos Vereadores, por exemplo, de fortalecer essas pautas que se levem para lá para criar um abrigo comunitário para esses cães. Maiara, por favor. Boa tarde, eu queria parabenizar pela sua fala, acho que foi reflexões muito importantes, e isso assim me fez lembrar, né, que assim, no final do ano a gente tem muitas essas atitudes aí filantrópicas, né, do Natal, e é interessante ver o quão contraditórios são algumas pessoas, que são as mesmas que estão no final do ano, fazendo doação de cesta básica, aquela coisa toda, mas também são as mesmas que durante o restante do ano, elas estão condenando as políticas públicas, como, por exemplo, quando tinha o Bolsa Família. Então, é muito contraditório, né? Porque é mais uma coisa dela fazer essa doação e se sentir bem consigo mesma, né? Porque, se você for ver, né, uma cesta básica, ela dura muito pouco tempo. É importante fazer a doação, claro que para uma família ali que está com necessidades vai fazer diferença, mas a longo prazo não resolve o problema, né? Então, eles não querem uma mudança efetiva, né? Eles só querem essa remediação. Então, é muito contraditório ver essas pessoas condenando as políticas, né? Condenando programas como o Bolsa Família e não, né, não bate essa conta, né? Então, é muito problemático para a gente ver que é mais uma questão, muitas vezes, de ego, né? Fiz a minha doaçãozinha aqui no final do ano, pronto, preciso mais fazer nada, né? Então, é muito interessante também para pensar essas questões, né? Ver como que essas pessoas se articulam durante o resto do ano, né? Politicamente, que eles votam, como que eles veem essas políticas públicas do Estado, né? É verdade, Mayara. E eu acho que o movimento inverso também é preocupante, né? Você defender esse tipo de ação, você fazer esse tipo de ação e não enxergar que as políticas públicas podem fazer muito mais por você, né? Podem contribuir muito mais do que você contribui, né? É como eu disse, eu acho que uma ação não exclui a outra, né? É o que você faz individualmente, moralmente falando, cabe ao seu livre-arbítrio, né? Mas é muito estranho se você doa, se você faz caridade, você se posicionar contra o Estado, né? E na maioria das vezes o que a gente tem dos discursos das pessoas é isso, né? Eu faço a caridade, mas eu acho estranho quando eu vejo o Estado agindo da mesma forma que eu ajo, né? Exatamente por quê, né? E aí também tem um porquê, né, Mayara? Da gente entender que isso culturalmente foi sendo colocado para a gente, né? É um espaço, assim, é como se isso não fosse mais uma tarefa do Estado. O Estado, ele vai construindo ele vai traçando aí um caminho de ele mesmo fazer a negação das políticas públicas, né? Por exemplo, eu não sei nas cidades de vocês, mas, por exemplo, eu sou nascida e criada aqui em Fortaleza. Quando eu era criança, era uma vergonha dizer que estudava em escola pública. Mas, gente, escola pública é um direito à educação. Como assim é vergonhoso? Que discurso é esse de vergonha? Né? Eu ensino numa instituição pública, eu estudei numa instituição pública, inclusive, quando eu era criança, mas era vergonhoso dizer que você era de uma instituição pública. Ixi, é da escola pública, ixi, muito mais legal a escola privada. Escola privada é a que presta, né? Inclusive tem ainda também esse discurso, né, de que só presta o que é privado, o que é do Estado não presta. Então, é um discurso que vai deslegitimando essa ação do Estado e vai colocando muito mais em cena a sociedade civil, né? A gente tem que prestar também atenção na construção dessas falas, porque elas reforçam a ausência do Estado. Não, realmente o Estado não sabe falar sobre educação, não. O Estado não tem que oferecer coisa de educação, não, porque ele presta a educação do Estado. Não, o Estado não tem esse negócio de estar dando comida para os outros, não, ou de estar construindo abrigo para os animais, porque o Estado não entende dessas coisas, é melhor ele só administrar as empresas, né? É um discurso assim que você olha mesmo. É o Estado que, de alguma maneira, vai se construindo fora do que ele tem como dever, né? É interessante, professora, por exemplo, que aí o Estado, ele, em muitas situações, ele opta pela repressão, né? Então, assim, se nós pegarmos, por exemplo, eu gosto muito de assistir documentários, reportagens ali sobre São Paulo, né? Rio de Janeiro, e aí eu lembro bastante da Cracolândia, né? A questão sanitária que é muito gritante,
e ao invés de eles resolverem, eles fazem o quê? Repressão total em cima dessas pessoas, né? Isso aí é um dos casos. Em inúmeros casos em que o Estado, ele, ao invés de estar buscando resolver isso aí com políticas públicas, opta pela repressão. E aí é algo assim inimaginável, né? Essas atitudes violentas do Estado. Nós temos a Clarice e o Igor inscritos. Por favor, Clarice. Pessoal, obrigada, Olivenor. Professora, eu acho que isso das pessoas acharem que é estranho o estado da educação, né, essa questão da escola pública, eu acho que vai desde a ideia de que a gente tem servidores públicos, deputados, senadores que estão com seus filhos nas escolas particulares. Né? Nem eles, que trabalham para o Estado, que são Estado, conseguem confiar a ponto de colocar os seus filhos em uma escola pública. Eu acho que também vem dessa ideia de que se um deputado não bota o filho na escola pública, por que eu deveria botar o meu? Igor. Pronto. Eu acho que as falas da professora foram muito interessantes, né? E aí, eu estava refletindo, né? Você cita as várias esferas que esse campo ele trata, né? Porque eu tava me lembrando que quando eu morava em Fortaleza, na época do ensino médio, eu tive acesso aos movimentos sociais de gratuidade das passagens, né? Do transporte público. E aí, quando eu descobri aquilo, foi um mundo, assim, que se abriu na minha cabeça, né? Porque eu estudava num bairro, eu morava num bairro e ia para outro bairro, né? E aí eu fazia estágio, eu tinha que gastar o dinheiro da minha passagem para ir para a escola, sabe? Então era um negócio assim que praticamente o dinheiro todo ia para aquilo, sabe? E aí quando eu descobri que existia um movimento social que em prol de dar acessibilidade para a população carente que não tem acesso a se movimentar na própria cidade, sabe? E aí eu fiquei pensando que e aí esses movimentos sociais, muitas vezes, eles são vistos, até pela própria sociedade, né, de forma muito, como se fosse um ato violento, você tá pulando a catraca, por exemplo, dos ônibus, né, como um ato violento. Ah, se eu pago, por que aquela pessoa ali não tá pagando? E aí eu lembrei do momento que eu tava justamente indo para um estágio que eu tava fazendo na época, de jovem aprendiz, né, e aí o cartão não passou, porque tinha acabado o valor do cartão. E aí eu, caralho, eu tô aqui. Não, e não era um problema, tipo, do cartão, foi, tipo, a carteirinha que foi bloqueada, que era um dinheiro que eu tinha colocado na carteirinha, que é uma política pública da prefeitura para dar um mínimo de acessibilidade, né, aos jovens. E aí eu fiquei revoltado com aquilo e eu pulei a catraca. Foi o primeiro momento que eu consegui, tipo, tive o hábito, aquela coisa, sabe, de, caralho, é um direito que eu tenho e eu tô sendo negado, sabe? E aí, quando eu pulei, eu percebi, né? Como as pessoas estavam me olhando. Mas foi uma coisa tão de empoderamento, sabe? De tô fazendo aquilo, mesmo sabendo que é um processo que as pessoas vão olhar de forma negativa. Mas é isso, só acho que a sua fala me remeteu muito isso, professora, muito bom. Perfeito, Igor. É isso que eu estou falando aí, a história, eu lembrei quando eu desci correndo do Paranjana na traseira. Lá no Itaperi, porque eu também não tinha dinheiro para pagar a passagem. É isso aí, viu, Igor? Todo mundo já tem uma história dessa para contar como estudante. Isso, Igor, né? Se a gente reflete de uma maneira mais ampla, tem a ver com a permanência, né, do estudante, né? O transporte, ele, na verdade, o acesso, né, ao local físico da escola, né, é uma política de permanência, né, na educação, né, um dos fatores que fazem o aluno permanecer ou não na escola, né, e isso é extremamente importante, Igor, clássico, né. E Clarice, só antes do amigo não falar, Clarice, super concordo com você, viu? Eu acho que um funcionário público, ele tem que confiar na instituição que ele trabalha, sabe? Eu concordo plenamente com você. Quem mais, gente? Eli, professora
Elidiane. Oi, professor. Minha querida, fiquei pensando, lhe ouvindo falar, partindo da ideia, eu lembrei do Betinho, né? Que ainda... Betinho foi um sociólogo, né? Que sofreu aí com a ditadura militar, ficou ausente do país, não é? E ele, aí no início dos anos 80 já, ele capitaneou, né, aquele movimento social, né, contra a fome, né? E penso que o governo Lula teve muita inspiração, né, nessa atividade individual de uma pessoa que era pública, não é? que na cena pública, política, não é? Tinha um certo destaque, né? O irmão do Enfio, né? Aquele que fora perseguido e que virou personagem da música do João Bosco, do Aldir Blanc, que Elis Regina imortalizou, né? O bêbado e o equilibrista. Então, a gente vive no mundo escola, né? No mundo escola, onde nós, enquanto ser humano, ainda carecemos de muitos aprendizados que dificilmente vamos obtê-los na educação básica, no ensino superior, tá? Mas na vida, né? A vida como sendo esse mundo, né? Que possibilita esse aprendizado, né? Se vasculhar interior, né? Nos possibilita escavar muitas camadas que nós temos, não é? De egoísmo, né? De indiferença, né? De orgulho, de não estar nem aí pelo outro, né? Sentimentos que a sociedade capitalista, no meu ver, tratou de, sobremaneira, incentivar, né? Porque quando a gente vive nessa sociedade capitalista de que tu precisa ser melhor do que o outro, não é? Tu precisa se dar bem, mesmo tendo que passar em cima do outro, né? Por cima do outro, alimenta muito mais essa dimensão aí egóica, não é? Do si. Então, o que falta para essa pessoa que Maiara nos trouxe aqui como depoimento, né? É uma consciência política, tá? Porque, veja, naquele instante, eu sou, não é? Sou eu que estou sendo chamado a fazer alguma coisa, entende? Então, naquele instante, eu não posso dizer, não vou fazer porque isso é problema do Estado, tá? Podemos imaginar como sendo isso uma saída mais fácil, não é? Não tira você de uma zona de conforto, não é? E não atribui a você nenhuma consciência, né? Pedrinho, por favor, agora não, tá? Papai está falando agora, Pedrinho. Então, essa uma consciência, né? Porque eu posso ajudar, eu posso me fazer presente naquele instante, diante daquela, né, demanda, porém, tendo a consciência de que eu não vou resolver aquele problema
que aquele problema ele é estrutural e que eu, dentro de outros canais, não é? Dentro de outros momentos políticos, sociais, eu deva intervir também. Como, por exemplo, Mayara falou, não é? Qual é o posicionamento político dessa pessoa no momento de eleição, por exemplo? Quem ela está elegendo? Não é? Qual é a concepção dela diante de um programa de distribuição de renda, entendeu? Que favorece aos mais necessitados, né? Então, você ajudar o outro tendo uma consciência política, social, tá? Mas, sobretudo, humana, isso é o nosso desafio, nosso dever, né? De começar a... Agora vai melhorar, porque a professora dele está chegando. Então, nós não podemos, né? Como você diversas vezes fez questão de ressaltar, uma posição não deve rechaçar a outra, né? Não deve rechaçar a outra. Eu acho que a tua fala nos convida a pensar e a cada vez mais construir em nós essa consciência, não é? Do nosso dever enquanto ser humano, tá? Que devemos ter a consciência de que estamos ainda prisioneiros, né? De muitos sentimentos que nos afasta do outro, que nos faz perder essa dimensão da solidariedade, não é? E a vida é solidariedade, porque a solidariedade ela é pedagógica, ela é educativa, não é? Se você não cuidar do teu filho, ele vai morrer, ele não sabe se alimentar sozinho, ele não sabe tomar banho sozinho, ele não sabe limpar o cocô, ele precisa de ajuda, não é? Precisa de ajuda, e muito provável, quando você estiver já velhinha, ele vai te auxiliar naquilo que você não puder fazer. É o princípio da vida, a solidariedade. Não é? Então, isso nos ajuda a construir esse patrimônio que é imperecível, que a traça não corrói, que o ladrão não rouba. Não é? Mas eu preciso estar consciente, eu preciso ter minha consciência cidadã plenamente ativa para cobrar do Estado, tá? Sobretudo naquilo que eu tenho de mais valor, que é o instrumento do voto, não é? No dia a dia eu me posicionar dessa maneira, tá? Mas eu preciso entender que a vida me dá a oportunidade de crescer para a própria vida, descobrir em mim potencialidades, né? Potências de felicidade que eu não conheço, não é? Então, quando a gente se volta para o outro, a gente esquece, por exemplo, de estar supervalorizando as nossas próprias dificuldades, as nossas próprias dores, porque eu estou vendo que aquele outro tem uma dor maior do que a minha, vive uma dificuldade maior do que a minha, e, no entanto, se apresenta ali mais compenetrado, mesmo na dificuldade, ali firme, né, cabeça erguida. O que é que ele tem para me ensinar? Não é? Então, eu ajudo, e o que é que eu aprendo? A vida é esse fluxo, não é? De dar e receber, de dar e receber.
que fala, Livenor, depois de ti? Não fala nada, né? Só escuta. Maravilhoso, professor. É isso mesmo. Assim, eu espero ter deixado claro isso, né? Eu acho que, inclusive, essa nossa realidade, ela nos afasta muito uns dos outros, né? E eu acho, assim, que para você, por exemplo, o Igor falou aí, né, da aproximação dele com o movimento, né, da gratuidade. Eu acho que você só consegue se inserir em um movimento social, em um movimento coletivo, de uma luta coletiva. Eu acho que se você tem dentro de você aí o entendimento do todo, né, o olhar para o outro, o saber, o não saber se só, né, o saber se estar sempre com alguém, né. Eu acho que as lutas coletivas, elas trazem muito isso, né. E a gente esquece muito do afeto, né, daquilo que nos une enquanto pessoas, dos nossos sentimentos, né? Não é porque a gente está falando de Estado, de política, que a gente tem que esquecer o humano que é, né? Ao contrário, a gente do serviço social, a gente entende muito as pessoas enquanto sujeitos. E essa concepção que a gente traz de sujeito carrega dentro dela sentimentos, né, afetos, né, entendemos que temos vínculos, construímos vínculos, né, então isso tudo nos une, né, e há demandas do outro que são demandas urgentes, né, e como eu falei, o Estado às vezes ele demora muito a agir, né, e de fato o seu posicionamento ele não implica na ausência do Estado, ele não implica na ausência de luta pela participação do Estado. Muitas vezes é o contrário que acontece, né? O Estado é que quer colocar na gente esse distanciamento entre a gente, quer colocar na gente essa ideia de que, não, vocês são indivíduos, inclusive como se fôssemos átomos, né? Inclusive, nem os átomos são assim, né? A física quântica está aí para dizer que não, eles não são isolados, não é? Então, não tem assim, uma explicação científica para isso, mas de achar que esses indivíduos eles são autônomos, né? E a própria concepção de sujeito histórico que a gente carrega no serviço social é um sujeito coletivo, né? O sujeito histórico da gente é um sujeito que se constrói a partir da sua inserção em sociedade. Então, como viver em sociedade sem olhar para esse outro e sem entender quais são as demandas que esse outro me traz, né? Então, eu acho que é isso daí, gente. Essa nossa atividade, né, a invisibilidade do indivíduo na sociedade contemporânea, a gente compreende, né, tem abordado dentro dessa perspectiva da invisibilidade do indivíduo por parte das políticas públicas, não é? O professor Gleudson Passos, terça-feira passada, procurou pensar... o Gleudson Passos não, perdão, semana passada o professor Sander procurou pensar essa invisibilidade como sendo, muitas vezes, uma construção do próprio indivíduo, não é? Ele mesmo se larga, por assim dizer, a essa invisibilidade, e tu bem dissestes, né, que se a gente for para a Praça do Ferreira, por exemplo, e buscar escutar as trajetórias de vida daquelas pessoas, nós vamos percebê-las, né, com trajetórias de vidas absolutamente diferentes e que vão nos intrigar bastante, não é? Porque ali tu vai encontrar pessoas que tinha toda uma estrutura social e que por alguma razão, não é, acabou por viver na rua, né? Então, veja, sujeito coletivo, não é? Antes dele é um indivíduo, né? E esse indivíduo ele tem muitas demandas, muitas necessidades, né? E aí eu estava pensando também na ideia de que quando você se ausenta, tá? Não educa o teu olhar, tá? Para enxergar o outro, você também está se entregando a essa invisibilidade, não é? Você constrói, não é?
esse muro, né? Essa fronteira aí da invisibilidade, tá? Tu não enxerga, e nós temos, e é próprio do capitalismo, essa sociedade narcisista, né? Do indivíduo, do eu, não é? Dessa coisa que não presta atenção no outro, né? Então, a gente precisa romper com isso para que a gente possa, por nossa vez, de maneira individual e de maneira coletiva, contribuirmos para a construção de uma outra referência de sociedade, né? Eu honestamente, não tenho uma compreensão teleológica dessas mudanças, tá? Para mim, a mudança começa no indivíduo, né? Nós não teremos uma sociedade nova se nós não nos despojarmos desses caracteres de homem velho que nós carregamos, que se acham entranhados em nós e que nos faz prisioneiros, tá? Nós não vamos ter, tá? Então, a gente precisa começar a alimentar, tá? A limpar a nossa casa mental aí de muitos preconceitos, né? De muitas verdades, tá? Que foram historicamente construídas e que nós somos depositárias dela, né? Depositários dessas verdades, e começar a mudar, sabe? A ter atitude. Nós precisamos ter atitude sempre, tá? E compreendendo que qualquer espaço, lugar que a gente esteja, a gente precisa ser quem somos e não ser o que o outro quer que a gente seja, tá? Porque aí é o princípio da ética, né? Aqui é conveniente que eu seja ético, ali não. Quem é você, afinal? Tá? Então, o que é que preside a tua existência? Que princípios preside a tua existência? Então, eu não posso. Me perdoe, mas eu não posso. Eu vou contar um casozinho rapidinho, as pessoas vão ter que ir para a aula, tá? Os meninos aqui, a gente já encerra. Eu passei na casa da minha mãe esses dias e segunda-feira, na verdade, vinha da terapia com o Pedrinho, início da noite. E aí ela junta material reciclável, né? Garrafas, PETs, essa história, e dá sempre para um carroceiro que mora na Aerolândia, que não sabe ler, enfim, não tem instrução, e vive disso aqui. Ele é de Itapipoca, a vontade dele era voltar para lá, mas não acha condição para estar. E ele disse que uma mulher, ele tem a imagem de Nossa Senhora pregada no carrinho dele. E uma senhora falou para ele assim, que ele precisava de ajuda. Ele falou assim, preciso. Aí ele falou assim, eu te dou R$30 para você arrancar essa imagem do teu carrinho, porque ela está te atrasando. Aí ele agradeceu para a senhora, disse que de fato precisava da ajuda, mas agradecia, mas não ia fazer aquilo. Ele haveria de encontrar ajuda de uma outra forma. Percebe? Eu achei maravilhoso isso, porque é o que ele acredita. Então, ele não traiu por R$30. Entende? Veja o valor disso e veja que lição ele deu para essa senhora de ética, né, de honestidade e princípio, deu para mim, para minha mãe. Né? E ele falou isso com os olhos, a voz um pouco embargada, tá? Os olhos marejados, porque ele se sentiu também humilhado, tá? Mas aquilo era um sentimento também que expressava a autonomia dele, a liberdade dele, a condição de sujeito, tá? De ser, de liberdade, de ter uma crença, entende? Quer dizer, um homem rico nesse aspecto, não obstante a condição social que ele se encontrava.
A gente precisa, portanto, implodir essa ideia de que a riqueza é a riqueza material e que é a única que vai nos fazer feliz. Não. Estaremos construindo um verdadeiro silício, tá? Nós estaremos num penhasco, prontos a cair a qualquer momento, se tivermos a ideia de riqueza, de felicidade atrelada à riqueza material. Eli, querida, nosso agradecimento, tá? A nossa alegria de poder reencontrá-la nesse momento aqui com os petianos, outros alunos da graduação, tá? Futuros petianos, talvez, né? E ter você aqui como uma ex-petiana que valoriza muito, né, o lugar do PET na tua formação, o lugar que o PET ocupa na tua formação. Muito bom tê-la conosco, tá bom? Muita paz, saúde para você, e passo para você fazer teu encerramento. Olivenor, que agradeço, né? Como eu disse no início, toda atividade que é para o PET, eu venho correndo, nem penso, né? Para você, então, você me chamou, eu tô, viu? Você sabe. Então, gente, agradeço o espaço, agradeço aí os ouvidos, né? Muita gente já foi embora para as aulas, né? Eu também tenho uma aula, mas é só 8 horas, então estou mais tranquila aí. Espero que o recado tenha sido dado, né? Eu acho que as reflexões ficaram aí, de algum jeito nos tornando melhores, né, Olivenor? Eu acho que esses espaços sempre são espaços de troca, né? Eu acho que tem sido muito rico, né, esses momentos para você do PET, quem também não é do PET da graduação que veio aqui assistir. Então é isso, obrigada, Luana, eu que agradeço, de verdade. Viu, Olivenor? Obrigadão. Beijo. Tchau, tchau. Beijo, tchauzinho. Tchau, gente. Prazer, viu?